Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nessa vida. Oramos, Jesus, para que a Tua presença esteja na nossa vida, na nossa casa, que tudo que estiver ligado a nós seja tocado pelo Teu poder, pela Tua vida, pelo Teu favor. Oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor mais discernimento espiritual sobre quem se aproxima de nós, sobre as oportunidades que surgem na vida, sobre os negócios que devemos fazer e os que não devemos fazer. Pedimos o Teu norte, pedimos a Tua direção. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com aperto no peito, que está angustiada, que anda nervosa, anda preocupada, confusa. Que essa pessoa seja livre agora e que a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração, venha sobre ela. No nome de Jesus Cristo, doce Espírito Santo, nos conduz nessa oração para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra que está aqui dentro de mim com você. A esperança. Não perca a esperança. Talvez hoje o seu dia tenha sido um dia cansativo, um dia desafiador, um dia onde as coisas não saíram como você gostaria. Mas se você está embrulhando a sua vida em oração, se tudo na sua vida, a oração, Deus está indo na frente, você não tem que se preocupar com nada, porque Deus vai cuidar de tudo. Agora, se a sua vida de oração estiver fraca, se o seu relacionamento com Deus estiver fraco, então, daí sim, eu lhe aconselho a retornar ao propósito, ao lugar que Deus tem para você. Porque o lugar que Deus tem para nós é o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é que estejamos sempre firmes com Ele. Que nada nos abale, que nada nos tire desse lugar, que é o centro da sua vontade. Como eu disse, se você estiver no centro da vontade de Deus, fique em paz. Tudo já está resolvido. Já está resolvido. Não é que vai ficar, já está. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, aí sim você tem que se preocupar e voltar ao centro da sua vontade. Eu quero compartilhar um testemunho com você, da Sandra. E a Sandra escreveu assim: me chamo Sandra, eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu estava com uma lesão no útero e um nódulo na coluna. Minha mãe ouve suas orações e fez um propósito. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a lesão no útero sumiu, o cisto sumiu, pois eu estava com um cisto no útero também e o nódulo na coluna desapareceu. Obrigado pelas suas orações e por ser tão usado por Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, Sandra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, porque Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E meu propósito aqui é ser um intercessor na tua vida, é te abençoar e dizer para você não sair do centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra. Deus me deu essa palavra no meu devocional e eu quero compartilhar com você. Em Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18 diz assim: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. E elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor, presta atenção, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu comecei a ler a Bíblia, toda ela novamente, e eu estava no meu devocional hoje, e esse versículo, ele me chamou a atenção.
Porque Abraão, ele havia mentido para Abimeleque que Sara era sua irmã. E essa era uma meia-verdade, porque na verdade Sara era filha do pai de Abraão, mas não da mãe. Então era meia-irmã dele. E ele havia casado com ela. E a Bíblia nos diz que quando ele chegou na terra de Abimeleque, lá ele disse que Sara era irmã dele. E era uma meia-verdade, porque ela também era esposa agora dele. E isso não agradou o Senhor. A Bíblia diz que Abimeleque então tomou Sara como sua mulher. Sara era uma mulher muito bonita, pelo que a Bíblia fala. E diz que o Senhor apareceu em sonho para Abimeleque. E o Senhor disse para ele que estava pesando a mão sobre ele e sobre a casa dele. E o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. E isso foi revelado em sonho a Abimeleque. Deus falou para ele que ele deveria devolver Sara. E foi o que Abimeleque fez, chamou Abraão, foi uma confusão. Mas enfim, o que me chama a atenção aqui é que Deus tocou não só em Abimeleque, mas em toda a casa dele, por causa de Abraão. Deus estava trabalhando com Abraão. E isso veio forte no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Essa foi uma palavra assim que veio como uma flecha no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Se Deus está fazendo uma coisa, não se meta nisso. Não se meta nisso. É melhor você ficar no seu lado do que você se colocar na frente do que Deus está fazendo. Eu creio que essa palavra ela é um aviso de Deus para nós. Porque as pessoas andam tendo derrotas na sua vida e elas não sabem por quê. Ontem uma mulher me fez uma pergunta. Ela disse, sou cristã, batizada, frequento a igreja, mas a minha vida é uma derrota. Eu vivo de fracasso em fracasso. E ela me pediu uma orientação sobre isso. Talvez seja a realidade de muitos que também estão me ouvindo. Bem, eu comecei a minha conversa com ela da seguinte maneira, isso não é normal? Porque as mesmas oportunidades que ela tem, eu tenho. Os mesmos acessos aos princípios é comum a todos nós. Agora, se as oportunidades são iguais, por que uns vencem e outros não? Pela falta de cumprimento de princípios. E esse é um princípio. Não toque no que Deus está trabalhando. A pessoa pode estar enfrentando derrota na sua vida, porque ela está tocando em coisas que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. E uma das coisas que Deus está trabalhando sempre é nos seus ungidos. Deus trabalha nos seus ungidos. Tem gente que diz assim, mas é bobagem o que está escrito, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A Bíblia diz isso. Tem gente que diz, não, isso é bobagem, isso não existe. Como não? Está na palavra. Porque Deus está trabalhando por meio dos ungidos. Deus está trabalhando por meio dos profetas. Agora, claro, se houver alguma coisa errada no ungido ou no profeta ou nos profetas, seja lá em quem for, Deus vai cuidar disso. Agora, há pessoas que estão, tocando naquilo que Deus está trabalhando. Tem gente que acostumou a falar mal de liderança, falar mal de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida e pensa que tudo vai ficar assim. Não, não fica assim. Deus vai agir. Como assim Deus vai agir? A Bíblia diz que Abimeleque, toda a casa dele foram tocadas por Deus, por causa dele ter tocado em algo que Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando nos ungidos.
E você fica atacando os ungidos, criticando, falando mal. Eu sempre digo para uma pessoa, está descontente com uma igreja? Pede a benção e vai para outra, simples assim. Mas não sai falando mal, criticando, batendo, agredindo, difamando, inventando, mentindo. A pessoa pensa, não, mas eu tenho que falar mesmo, é o que aconteceu. Tudo bem. Agora, está preparado para aquilo que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo para você, sabe, encobrir certas coisas, não. Mas o que eu estou dizendo é, não entre em algumas coisas. Porque Deus pode estar trabalhando e você está atrapalhando. Eu sei de uma coisa, ninguém se escapa de Deus. Como assim? Se eu saio de uma direção de Deus, Deus vem atrás de mim. Eu posso lhe dizer com todas as letras e com a experiência que eu tenho, que toda vez que me afastei um pouquinho assim do propósito, eu tive consequências na minha vida. Toda vez. Toda vez. É que eu vejo as coisas acontecendo. As pessoas não veem, a maioria delas não vê. E sabe por que elas não veem? Porque elas não têm discernimento espiritual. Elas não têm discernimento espiritual de que aquilo que elas estão enfrentando, aquilo que elas estão vivendo, é consequência de estarem se metendo no que Deus está trabalhando. Eu conheci, há anos atrás, uma família que... Essa família era o terror na vida do pastor. Eu conheci uma família assim. Então eles mandavam e desmandavam na igreja. Mandavam e desmandavam. E coitado do pastor, bem, eles trocaram o pastor, veio um outro pastor e eles continuaram fazendo a mesma coisa. Perturbando a vida desse pastor. Aí esse pastor na época veio falar comigo. Ele disse assim, eu não aguento, né? Essas pessoas mandam, desmandam na igreja e essa família, eles haviam construído a igreja. Essa família eram colunas financeiras dentro da igreja. Enfim, eles mandavam na igreja, né? O pastor não mandava nada, quem mandava era eles. E o pastor apavorado, porque tinha vindo de uma outra cidade para cuidar daquela igreja, só que ele não sabia que aquela família ali dominava, governava dentro da igreja. Aí ele me disse, o que eu vou fazer? Eu não sei, porque tudo que eu faço é errado, eles protegem os deles e acusam os outros e eu não sei o que fazer. E eu disse para ele, pastor, faça seu trabalho e agrade a Deus, porque Deus vai mexer no que tiver que mexer. E eu disse para ele, não existe nada que o homem se meta no trabalho de Deus, que Deus não venha intervir. Eu disse para ele, aguarde, seja sábio, não, porque ele queria fazer uma reunião, na época, ele queria fazer uma reunião e dizer para essas pessoas, sabe, que elas deveriam seguir o caminho delas, porque ele não poderia pastorear daquele jeito, só que daí ele iria comprar uma briga com uma família que tinha uma influência muito grande na igreja. E ele fez isso que eu falei para ele. Em pouco tempo começou a estourar. Enfim, Deus restaurou aquela igreja, protegeu a vida do pastor e deu direção, deu destino para aquelas pessoas. Mas elas enfrentaram um grande problema. Por quê? Porque estavam se metendo no trabalho de Deus. Não se meta no trabalho de Deus. É uma das coisas que não dá para fazer. Sabe, às vezes as pessoas julgam, elas criticam, elas apontam o dedo. Ei, cuidado com esses apontamentos. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados. A segunda coisa que você deve ter muito cuidado é com as portas que Deus abriu. Não se meta na porta que Deus abriu. Porque às vezes Deus abriu uma porta e tem alguém contrariando.
Deus abriu a porta para Ló sair de Sodoma e Gomorra. A mulher dele contrariou, olha o que ela virou. Então, às vezes, Deus dá uma porta de livramento, de escape, e a casa, sabe, ela tá dividida. Uns estão apoiando, outros não estão apoiando. A porta que foi Deus que abriu. É por isso que nós temos que ter discernimento. Se Deus abriu a porta, Deus está no controle. Agora, quem quiser guerrear numa porta que foi Deus que abriu, está tocando no trabalho de Deus. Entende? Então a porta foi Deus que abriu. Ah, não, mas eu gosto da minha cidade, eu gosto do meu lugar, e meu marido teve essa porta aberta, foi Deus que abriu, mas eu não quero ir. Você é livre para não ir. Só que você também está lutando contra uma porta que foi Deus que abriu. Então, cuidado para não se meter no trabalho de Deus. Porque você não sabe o propósito do Eterno. E tem gente que se mete. Deus direciona uma coisa e a pessoa fica combatendo. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam pregando o Evangelho e a igreja estava crescendo e estava se tornando notório todo o trabalho da igreja. E então perguntaram para Gamaliel qual que era a opinião dele a respeito daqueles homens que estavam pregando. E ele disse assim: se for de Deus, ninguém pode impedir. Agora, se não for de Deus, Deus vai dar fim a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é de Deus, a gente não pode parar. O que é de Deus, a gente não pode se meter no meio. Se você tentar impedir uma coisa que Deus está fazendo, você vai ter problemas. Se você tentar impedir algo que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, você vai ter problemas. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a isso, porque eu não quero me meter no caminho. Eu não quero dizer, não passe por aqui. Não faça isso. Não cruze aqui. Eu vou estar impedindo algo de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? É que nem algumas pessoas quando dizem assim, não, Deus, Ele só pode fazer isso aqui dentro. Ei, Deus só pode fazer isso aí dentro? Cuidado com isso. Você está se metendo em coisas que você não pode se meter. É como eu digo. Olha o que Deus fez aqui. Se você ler a palavra, olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Olha o que Deus fez. Deus tocou em toda a casa. Deus tocou em toda a família. Isso é muito sério. Porque alguém estava querendo se meter no trabalho de Deus. Eu já vi certas coisas na igreja e eu tomei uma decisão sabendo de como Deus trabalha, sabe, de ficar de fora. Porque eu não quero ser alguém que atrapalha. Eu não quero ser alguém que se coloca contra. Eu sei que o espírito de contrariedade, ele não prevalece. O espírito de contrariedade, ele não prospera. Por isso, Deus está falando com alguém hoje aqui. E Deus está dizendo, se é de Deus, deixa aí. Se é de Deus, deixa acontecer. Não fica metendo o dedo naquilo que é de Deus. E eu sei que há pessoas que podem estar lutando contra Deus. Essa luta já tem um campeão. Ninguém que luta com Deus vence. Não tem. Ele já é campeão. Ele é mais do que vencedor. Ninguém prevalece contra ele. Ninguém consegue vencê-lo. Nós temos que ter cuidado. Porque às vezes podemos estar trabalhando contra Deus. E você não consegue prevalecer. E sabe por quê? Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem um plano. E a gente não pode se meter no plano dele. Deus é maior que nós. Deus é maior que eu, Deus é maior que você.
Não se meta no trabalho de Deus. Não se meta no que Deus está fazendo. Deixe Ele fazer como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não se meta. Não se meta. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aí. O Espírito Santo está falando com alguém. Não se meta no trabalho de Deus. Olha, eu tenho muitos testemunhos sobre isso. Eu tenho testemunho também de uma outra família que eles decidiram ser maus para pessoas que eram de Deus. Eles decidiram ser maus. E começaram. Quando começou a fazer isso, eu fui testemunha disso. Começou a estourar câncer na família. Não é algo que me disseram, não é que eu li num livro, não. Isso começou a acontecer. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sabe, de não se meter no trabalho de Deus. Deus não está lançando maldição ou condenação sobre ninguém aqui, eu não estou fazendo isso também. Mas você tem que entender que tem certas coisas que a gente não se mete. Tem gente que está se metendo em coisas sérias. Sabe, as coisas espirituais, elas são poderosas. Então, andemos no temor do Senhor. Andemos em obediência a Deus. E não maltratemos as pessoas que são de Deus. Não maltratemos. Eu deixo esse ensino ao teu coração hoje. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor. Todos os nossos livros você pode adquirir no meu site www.vinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição que você vai encontrar o site. E se você não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia. O que vai acontecer lá dentro da academia? Você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer os mistérios de Deus. Você vai avançar como nunca na sua vida. É assim que eu creio. Eu estou orando todos os dias pelos alunos da academia por causa disso. Porque eu quero que realmente algo seja construído ali. Amém? Eu quero que algo seja construído ali. Esse tem sido o meu trabalho e eu creio no que Deus colocou no meu coração. E o meu segundo recado para você é que sábado agora nós vamos ter uma vigília que Deus tocou no meu coração. Não costumo fazer, mas o Senhor ministrou muito forte domingo e eu vou fazer. É uma vigília que vai começar às 8 da noite e vai até a meia-noite. O nome da vigília é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vem estar com a gente. Eu tenho amigos que vão estar ministrando, vai ser incrível. Começa às 8 da noite. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quiser viajar e vir para cá, vem. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilha. Quem tem rede social aí de influência, pega o link, compartilha na tua rede social. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar por isso. Então compartilha. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários a tua mensagem para o céu? Vamos invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, porque a tua palavra nos ensina a caminhar direito. Nós não queremos nos meter, Pai, em nada que tu estiveres trabalhando. Perdoa nossos pecados totalmente. E nós te pedimos, Jesus, conduza a nossa vida no temor do Senhor, no temor da tua palavra. Nós queremos estar andando na tua direção, sermos guiados pela tua voz. E se há pessoas, Pai, que têm se metido no trabalho de Deus, se há arrependimento, Pai, eu te peço tua graça e teu favor sobre ela e que ela venha se arrepender. E eu sei que o Senhor a perdoará. Por isso, Espírito Santo de Deus, hoje nós oramos por reparações e restaurações aonde está acontecendo arrependimento, que o Senhor possa liberar cura, o Senhor possa liberar milagres, o Senhor possa trazer transformação. Meu Deus, não queremos nos meter naquilo que é do Senhor. Nós queremos estar junto contigo. Nós queremos cooperar, Pai, para o teu plano, para o teu propósito. E no nome de Jesus oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda influência do mal contra a vida dessa pessoa não prospere agora. Todo tipo de palavra maldita, todo tipo de inveja, todo tipo de maldade, todo tipo de obra contrária e de resistência espiritual nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Abre os céus sobre nós, Senhor. E traga, Senhor, a tua estação, as tuas chuvas. Traga, Senhor, o teu mover, a tua vida sobre nós, libera dos fluxos divinos sobre a nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que haja um avanço, para que haja um sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, Espírito Santo. Derrama da tua graça, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa cura, saúde, alegria, força. Senhor, renova o ânimo dos teus filhos. Renova o ânimo dos teus filhos e aqueles que estão apresentando seus pedidos a ti. Senhor, eu te peço milagres agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Que Jesus te guarde a ti e a todos da tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração, ao vivo, 6 da manhã. Amém? Que Deus te abençoe, ó. É uma convocação. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês na oração. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais.